Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e a aula de hoje é sobre as semelhanças atômicas. Como já vimos na aula anterior, o átomo possui três partículas fundamentais. Quais são essas partículas? Essas partículas são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e se localizam no núcleo do átomo. Já os elétrons possuem carga negativa e se localizam na eletrosfera do átomo. E os nêutrons, eles não possuem carga e se localizam no núcleo juntamente com os prótons. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, então clica no card que está aparecendo aqui na sua tela para você entender um pouco mais sobre as partículas fundamentais do átomo. A gente precisa lembrar que somente as partículas que se localizam no núcleo do átomo é que contribuem com a massa desse elemento. Porque a massa do elétron é tão pequena em relação à massa do próton e do nêutron que a gente considera que a massa do elétron é uma massa desprezível. Sabendo disso, então agora a gente pode falar sobre as semelhanças atômicas. Então a semelhança atômica é uma propriedade ou uma característica obtida a partir de um estudo comparativo realizado entre os átomos de elementos químicos iguais ou diferentes, no qual avaliamos as igualdades e as diferenças apresentadas por eles. O estudo é feito comparando o número atômico ou de prótons, o número de elétrons, o número de massa e o número de nêutron dos átomos. Esse estudo realizado demonstrou que os elementos podem ser isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. O que são os elementos isótopos? Bom, para facilitar, a gente precisa entender o significado dessa palavra isótopo. A letra P em maiúsculo está em evidência para lembrar que P é a representação de prótons. Então, prótons. E iso é igual. Então, isótopos são os elementos que possuem o número de prótons iguais, porém diferentes números de massa e de nêutrons. Exemplo, o elemento hidrogênio possui três isótopos, que é o hidrogênio, o deutério e o trítio. Se eles são elementos isótopos, todos eles possuem o mesmo número de próton. Então, o número de próton do hidrogênio, do deutério e do trítio é igual a 1. O que vai variar é o número de massa e o número de nêutron. Então, a massa do hidrogênio é igual a 1, a massa do deutério é igual a 2 e a massa do trítio é igual a 3. O número de nêutron do hidrogênio é igual a 0, porque o número de nêutron é massa menos o número de próton, então 1 menos 1 é igual a 0. O número de nêutron do deutério é igual a 1, porque 2 menos 1 é igual a 1. E o número de nêutron do trítio é igual a 2, porque 3 menos 1 é igual a 2. Lembrando que o número atômico ou o número de próton é que caracteriza um elemento químico. Isso significa que átomos com o mesmo número atômico ou número de próton vai pertencer ao mesmo elemento químico. Então, o hidrogênio, o deutério e o trítio, eles pertencem ao mesmo elemento químico hidrogênio. O deutério e o trítio, eles são chamados por nomes diferentes só para diferenciar a sua massa. Porque o deutério é o elemento hidrogênio que possui massa igual a 2 e o trítio pertence ao elemento hidrogênio que possui massa igual a 3. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e está presente em grande quantidade no Sol. O que são os elementos isótonos? Então, para facilitar, eu deixei a letra N em evidência,
Para a gente lembrar que a letra N é a letra que representa o número de nêutron. Então, iso igual e N nêutrons. Isso significa que os elementos isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, porém diferentes números de massa e de prótons. Exemplo, eu tenho aqui dois elementos, o berílio e o boro. Bom, o berílio possui número de próton igual a 4 e o boro possui número de próton igual a 5. A massa do berílio é igual a 10, né? E a massa do boro é igual a 11. E o número de nêutrons do berílio é igual a 6. Por quê? O número de nêutrons é igual a massa menos o número de próton. Então, massa está representada em cima e o número de prótons está representado embaixo. Então, nêutrons é massa menos prótons. Então, 10 menos 4 é igual a 6. Então, o berílio possui número de nêutrons igual a 6. E o boro, né? 11 menos 5 também igual a 6. Então, o berílio e o boro são isótonos entre si porque eles possuem o mesmo número de nêutrons. O que são os elementos isóbaros? Bom, esse A está em evidência para facilitar, para a gente lembrar, né? O A é a letra que representa o número de massa de um elemento. Então, a gente pode colocar aqui a massa. Iso, a gente já sabe que é igual, e A de massa. Então, os isóbaros são os elementos que possuem o mesmo número de massa, porém, diferentes números de prótons e de nêutrons. Exemplo, eu tenho aqui dois elementos, o elemento químico carbono, que é representado pela letra C maiúscula, e o elemento químico nitrogênio, que é representado pela letra N maiúscula. Bom, o elemento químico carbono possui 6 prótons. O elemento químico nitrogênio possui 7 prótons. O elemento químico carbono possui 8 nêutrons, porque 14 menos 6 é igual a 8. Já o elemento químico nitrogênio possui 7 nêutrons, porque 14 menos 7 é igual a 7. Mas eles possuem número de massa igual a 14. Então, esses dois elementos químicos são isóbaros, porque eles possuem o mesmo número de massa, porém, número de prótons diferentes e número de nêutrons também diferentes. Os elementos carbono e nitrogênio, eles são essenciais nos organismos dos animais e dos seres humanos, porque eles fazem parte da estrutura da pele, dos pelos, dos cabelos, dos órgãos e do seu DNA. O que são elementos isoeletrônicos? Bom, eletrônicos vem de elétrons. Iso iguais, então número de elétrons iguais. Então, os isoeletrônicos são elementos que possuem o mesmo número de elétrons, porém diferentes números de próton, de nêutron e de massa. Exemplo, eu tenho aqui o cátion de sódio, então o elemento de sódio é representado pelo símbolo químico Na. Sempre a primeira letra é em maiúsculo e a segunda, se houver, é em minúsculo. E é um cátion porque o sódio possui uma carga positiva. E o ânion de oxigênio. O ânion de oxigênio, o elemento oxigênio é representado pela letra O maiúscula. E ele é chamado de ânion de oxigênio porque ele possui uma carga negativa. Então, o número de prótons do cátion de sódio é igual a 11 e o número de prótons do ânion de oxigênio é igual a 8. O número de massa do cátion de sódio é igual a 23. Já o número de massa do ânion de oxigênio é igual a 16.
O número de nêutrons do cátion de sódio é igual a 12, porque 23 menos 11 é igual a 12. E o número de nêutrons do ânion de oxigênio é igual a 8, porque 16 menos 8 é igual a 8. Já o número de elétrons, tanto do cátion de sódio quanto do ânion de oxigênio, é igual a 10. Por quê? Geralmente, em um elemento neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o elemento de sódio, ele possui o número de próton igual a 11 e o número de elétrons também igual a 11. Porém, esse cátion perdeu um elétron. Então, eu tinha 11, perdi um, fiquei com 10. Já o ânion de oxigênio, ele ganhou 2 elétrons, porque o cátion significa que perdeu elétrons. Ânion significa que ganhou. Como eu tenho esse número 2, significa que o ânion de oxigênio ganhou 2 elétrons. Antes, o elemento de oxigênio tinha 8 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons, então passou a ser 10. Então, o cátion de sódio e o ânion de oxigênio, eles são isoeletrônicos, porque eles possuem o mesmo número de elétrons, porém, diferentes números de próton, de massa e de nêutrons. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!